Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Hoje eu vou falar uma palavra muito importante que é muito pertinente para os nossos dias de hoje. Ou seja, trabalhe a maneira de Deus e você verá resultados positivos na sua vida. Ou seja, deixe o Senhor mostrar a você, lhe direcionar, lhe ajudar, colocar as pessoas certas para te ajudar. Aquieta o seu coração. Deixe Deus trabalhar. Às vezes você quer que o Senhor trabalhe em uma situação, mas às vezes o Senhor quer trabalhar na nossa vida primeiro. E às vezes queremos que o Senhor trabalhe em nossa vida, ou que nos abençoe, e o Senhor trabalha em situações para poder nos abençoar. Certa feita o Senhor escolheu um servo que estava no lagar, que estava, vamos dizer assim, malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor veio a ele e disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. E ele foi logo questionando e dizendo: ai, Senhor, meu Deus, mas se o Senhor é comigo, por que é que nos sobreveio tudo isso? Por que é que o que é feito de todas as tuas maravilhas que o Senhor prometeu ao seu povo, o Senhor nos desamparou, porque nós estamos nas mãos dos midianitas. Então, às vezes, por estarmos passando momentos difíceis, nós nos perguntamos se Deus ainda nos ouve ou se Ele nos vê, ou até ficamos tão desiludidos da vida que achamos que o Senhor não tem mais nenhum plano na nossa vida. Mas acontece que o Senhor tem sim. O Senhor tem um plano, tem um projeto. Agora é porque existe o tempo determinado. O que Ele prometeu, Ele não invalida. E ali o Senhor falou com Gideão e disse: vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te mandei eu? Então, uma vez que o Senhor ordenou que fale alguma coisa, então isso é inquestionável no sentido de que, por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas duvidem, não deem crédito, mas se algo é estabelecido por Deus, então é aquilo que fica. É aquilo que permanece. Então, deixe o Senhor Deus trabalhar na sua vida à maneira dele. Ou seja, trabalhe também, coopere à maneira de Deus. Não seja como uma mão dupla. O Senhor quer ir assim, você quer ir o contrário. Não. Trabalhe junto à maneira do Senhor Deus e você obterá, vamos dizer, bons resultados com isso. Para começar, vamos ler aqui a palavra do Senhor. É no livro de Juízes, capítulo 7, que fala justamente sobre isso, onde Gideão, que na época estava malhando trigo no lagar, inclusive num lugar escondido, porque os midianitas, eles costumavam devastar, destruir as coisas dos israelitas, e ali ele estava fazendo até escondido para ter comida para o seu povo. O Senhor escolhe aquele homem, como o Senhor escolheu, vamos dizer, Eliseu, que era, vamos dizer, uma espécie de boiadeiro que, como diz, trabalhava com bois. O Senhor escolhe quem Ele quer. Louvado seja Deus, para executar os seus propósitos. E quando Deus escolhe, fique certo de que Ele não erra na escolha. Simplesmente Ele trabalha na escolha a qual Ele escolheu.
E eu quero dizer que o Senhor Deus escolheu você para um grande propósito, para abençoar a sua vida, para você também ser um abençoador, uma abençoadora. Mas para que isso aconteça, então não ignore os desígnios de Deus, dê ouvidos à voz dele, entregue a sua vida a ele, ao Senhor Deus que te criou, e ouça as instruções do Senhor, e assim você irá bem. Aqui, embora Gideão, que também tinha o nome de Jerubal, porque na época os israelitas estavam sob o jugo dos midianitas, porque eles adoravam a Baal. E aqui colocaram o nome de Gideão de Jerubal, que quer dizer aquele que contende contra Baal. E sim, Gideão ele não tinha compromisso com outro Deus, a não ser o Senhor Deus. Porém, é claro que ele estava muito abatido, muito angustiado, porque via o seu povo sofrer, mas o Senhor o resolve dar-lhe uma tarefa que era libertar o seu povo e assim, vamos dizer, ser um líder para o seu povo. Então foi na época dos juízes e Gideão foi um deles. E a Bíblia diz aqui no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele, que havia com ele, no acampamento junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale, e disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Ou seja, o que nós vemos aqui a começar das instruções do próprio Deus para a vida de Gideão, que iria liderar abaixo de Deus uma batalha. O Senhor olhou para ele e disse assim: Olha, tem muita gente para trabalhar com você, tem muita gente para a guerra dos midianitas. E eu digo a vocês, os midianitas eram poucos? Não, eram muitos. E se numa guerra há muitos inimigos, então quanto mais tiver do outro lado também para guerrear, então isso é o que é, vamos dizer, equivalente ou vamos dizer a ética na guerra. Ou seja, ambos os lados ter, vamos dizer, soldados e pessoas preparadas. Mas acontece que o Senhor Deus trabalha de maneira diferente. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele em todas as áreas da nossa vida. Inclusive aqui era uma guerra contra o povo de Israel. E ali o Senhor escolhe Gideão. E Gideão ali começa a ouvir as instruções do Senhor. E o Senhor vai logo explicando a ele o porquê de trabalhar da maneira qual ele ia dizer. Porque ele é como se ele dissesse assim: Gideão, eu vou te dar as instruções de como você deve trabalhar, o que você deve fazer para ganhar essa batalha. Mas vou logo lhe dizendo que é muita gente com você. E para que o povo de Israel não se vanglorie e diga assim, que foi pela nossa mão que nós fomos libertos por nós mesmos, então eu não vou permitir muita gente estar com você não. Então quer dizer, o Senhor já revelou a Gideão o motivo pelo qual ia trabalhar de uma forma inusitada, que está aqui no texto, de uma maneira peculiar, bem diferente, para dar vitória ao seu povo numa guerra, numa peleja. Então aqui o Senhor diz: olha, para que eles não se gloriem, então eu te digo, é muita gente para esse ofício e muito é o povo. Então, aí o Senhor diz, versículo 3, agora pois apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. E vá apressadamente das montanhas de Gileade,
Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quer dizer, Gideão estava com 30.000 homens. Muita gente. Mas aí o Senhor, ele, como diz, quando disse a Gideão, em outras palavras, como se dissesse, ouça minhas instruções, o Senhor disse, fale alto em bom som e diga assim, quem for covarde, quem for medroso, que volte, se apresse, que saia. E a Bíblia mostra aqui que de 30, quer dizer, 2/3 daquele povo se foi, só ficou 1/3. Ou seja, de 30.000, só ficaram 10.000. Ou seja, uma estranha convocação numa guerra. Porque numa guerra, geralmente, principalmente em países, cada um tem a sua legislação, e há países que convocam a todos, para que ali lutem, pelejem pela própria sobrevivência, pelos seus próprios ideais, como diz, por permanecer como direito de ser nação, de ser país. Mas aqui o Senhor usa um método diferente. Mandou Gideão falar uma frase, e aí, como diz, 20.000 correram, caíram fora. Uma estranha convocação. Ou seja, às vezes Deus pode usar métodos estranhos ou diferentes à nossa compreensão humana. Mas confie nele, porque ele sabe o que ele está fazendo. E depois, a palavra do Senhor diz, ele diz, o que eu faço hoje, vocês não entendem, vão entender depois. Então ali 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão novamente, disse, ainda há muita gente. Faze-os descer as águas e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser não irá contigo, esse não irá. Ou seja, ficou 10.000. Aí certamente Gideão olhou assim e disse, é um bom número. Imagino eu. Mas aí o Senhor disse, não, tem muita gente, Gideão. Tem muita gente ainda para ir à guerra com você. É gente demais. Olha, faz o seguinte, manda eles descerem as águas, que eu vou prová-los. Eu vou te dizer quem vai contigo. Aqueles que eu disser vai contigo, esses irão. E aqueles que eu disser não vão contigo, esses não irão. Ou seja, quando nós deixamos o Senhor Deus trabalhar em nossa vida, precisamos ouvi-lo, precisamos confiar nele, mesmo que ele venha agir de maneira estranha, não convencional, ou que não estejamos entendendo, e também confiar na escolha dele, porque, como eu já disse, ele sabe o que está fazendo e ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós verdadeiramente colocamos uma peleja, uma situação difícil nas mãos do Senhor, é esperar a direção dele, é aguardar, é crer, porque o Senhor trabalha na vida daqueles que creem nele. Então, aqui o Senhor disse, Gideão, eu é que vou escolher os homens que vão contigo para a peleja contra os midianitas. Juízes capítulo 7. Então, quem eu disser que vai, vai. Quem eu disser que não irá, não vai. Eu vou te mostrar. Porque certamente Gideão ficou pensando, e como é que eu vou saber? Como é que o Senhor vai me dizer? Aí simplesmente o Senhor, ele vai e dá um sinal inconfundível para que Gideão soubesse quem iria ficar e quem iria com ele. No versículo 5, e diz assim, e fez descer o povo às águas,
Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte. Você separa, Gideão. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E ali, ou seja, abaixar de joelhos a beber e certamente colocar a mão assim e tomar. E outros, como diz, igual um cão, como diz aqui realmente o texto. Então esse foi o sinal que Deus deu a Gideão. Um sinal assim, também estranho, esquisito, mas, como eu já disse, quando é Deus que está agindo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então nós precisamos imbuir isso na nossa mente. Quando nós entendemos que uma situação está nas mãos do Senhor, ou se eu coloco ou peço a direção dele, e ele começa a me dar sinais de clareza na mente para que eu venha resolver a situação, então eu preciso confiar nele e procurar entender, vamos dizer, a forma que ele trabalha, os sinais que ele dá, a maneira que ele me conduzirá. Eu preciso seguir. E aqui Gideão não questionou. O versículo 6 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: como estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Ou seja, eram 30.000 homens. Na primeira convocação, que é estranha, inusitada, que o Senhor manda Gideão fazer, 20.000 vai embora, fica 10.000. Aí o Senhor diz: não, é muita gente, vou fazer de outro jeito. Aí agora, mais uma vez, o Senhor manda separar uns homens e disse: pronto, o número que vai com você para a guerra, Gideão, são 300 homens. São esses aí que eu escolhi para ir com você, para que eu dê os midianitas nas tuas mãos para que você vença a guerra. Ou seja, ouça o que Deus diz, creia no que Deus fala, dê crédito ao sinal de Deus, aceite a escolha dele, por mais que não entenda, porque como eu já falei, Deus sabe o que está fazendo. Então aqui é como se o Senhor dispensasse os excessos. Ou seja, aos olhos do Senhor era gente demais, era excesso. Então ele o que é que fez? A Bíblia diz que cada um, como diz, sem ser daqueles 300, cada um desceu e cada um voltou para suas tendas. E ficou só Gideão e os 300. Então, às vezes, tem coisas que achamos muito necessárias. Certamente Gideão achava muito necessário quanto mais homens tivesse para pelejar na batalha com ele. Mas aí o Senhor não achava necessário. Quis trabalhar dessa forma. E ali, como diz, só 300 homens ficaram com Gideão. E ali, como diz, o Senhor fala com ele, versículo aqui mais adiante, versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado em tuas mãos. Ou seja, desce ao arraial, o lugar onde ficam os midianitas, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. E se ainda tu temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo das sentinelas
que estavam no arraial. Ou seja, o Senhor falando com Gideão, dizendo que era com ele, dizendo que ia dar vitória, mas Gideão ainda assim estava temeroso. E o Senhor viu isso. Mas o Senhor o compreendeu, não repreendeu, porque sabia que o povo de Israel estava num jugo muito terrível. Aos olhos de Gideão, na sua mentalidade, era difícil compreender que 300 homens iam vencer uma batalha contra uma multidão inumerável de midianitas. Então o Senhor falou com ele, disse, olha, levanta-te, desce ao arraial, vai tu na frente, porque eu dou esses homens nas tuas mãos, tu vai vencer a batalha. Agora, tu ainda temes, Gideão. Tu ainda tens medo. Então, por isso, tu não vai só, tu vai com o teu moço, ou seja, um servo, certamente. E ainda eu te darei um sinal que tu ouvirás o que os sentinelas estão dizendo. E aí tu vai se animar, tu vai, como diz, ter ânimo. Tu vai se esforçar e tu vai, como diz, vencer. Então, se é necessário o Senhor dar ânimo, o Senhor dá. Se é necessário o Senhor falar conosco, Ele fala. Se é necessário o Senhor dar vitória, Ele dá. Se é algo viável, bom, firme, valioso, que é para nós, chegará em nossas mãos. Agora, uma coisa é importante eu fazer, é atender a direção de Deus para que eu mesmo não venha estragar, ou perder, ou retardar, ou atrapalhar a mim mesmo e assim ser um obstáculo para que eu venha ser abençoada ou abençoado. Então não ignore quando Deus fala. E como diz, louvado seja Deus, não deixe de crer no Senhor. E a fé não é pelo que vê com os olhos carnais, mas é pelo que cremos. Os olhos carnais são para contemplar as coisas boas e viáveis que o Senhor Deus dá, inclusive o principal delas, ler a sua palavra. Agora a fé não é eu estar vendo uma coisa e dizendo, eita, tá dando certo, vai dar certo. Eita, vai dar certo, e de repente aquilo não vinga, de repente aquilo cai por terra. Isso não é fé, isso é apenas expectativa. Nem esperança é, expectativa. Agora, fé é aquilo que eu creio. Eu digo, Senhor, eu posso não estar vendo nada, eu posso estar lutando contra a maré, eu posso estar chorando de me acabar, eu posso estar sozinho ou sozinha. Senhor, olha, eu posso estar vendo tudo desmoronar, eu queria consertar as coisas, mas não posso consertar as coisas. Senhor, meus filhos estão assim, meu marido está assim, minha casa está assim, meu pai está assim, minha mãe está assim, está tudo doente, olha, estou desempregado, seja o que for, mas eu creio em Ti, eu creio que o Senhor cuida de mim, eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu creio que o Senhor vai me dar uma direção certa e assim o Senhor fará. Louvado seja Deus. Então, não ignorar quando Deus fala. Aleluia. Aqui mais na frente, versículo 12. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Olha, eram muitos. Eram incontáveis, como a areia do mar. Eram incontáveis. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Ou seja,
Um homem que estava para descer na batalha, estava temeroso, com 300 homens, o Senhor mandando ir. Ele vê nos inimigos que parecia a areia do mar. E o que é que tem um sonho a ver com tudo isso? Alguém pode, às vezes, tem pessoas que não entendem os sinais de Deus. Dizer, eu estou precisando de providência, não é de um sonho. Mas vem cá, cada convicção que você tiver, cada sinal que o Senhor dá é para aumentar a sua convicção. Então não ignore os sinais de Deus ou quando Deus fala. Não ignore, porque o Senhor disse a ele, olha, vai com teu servo, desce e tu vai ouvir. O que é que o povo vai dizer por aí? Tu vai ouvir, tu vai prestar atenção. Tu vai ficar sabendo. É porque eu vou confirmar. Então aqui, ele está ali perto e escuta um homem contando para outro um sonho, dizendo assim, eis que eu vi um pão de cevada torrado, rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa? Senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Louvado seja o nome do Senhor. Então um teve um sonho, o que é que tinha a ver? Por acaso Gideão representa o pão torrado de cevada? A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o pão que desceu do céu. E sabemos que a vitória de Gideão foi pelas instruções que o Senhor deu e que ele ouviu, que ele com uma certa dificuldade, mas creu, seguiu, e o Senhor foi que foi na frente da batalha. Pronto, para que eles tivessem vitória. Então, quer dizer, foi confirmada ali a vitória através do sonho de alguém. E o outro teve logo discernimento. Porque quando Deus fala é assim. Ele não deixa ninguém com dúvida. Ele não deixa ninguém confundido. Ele não deixa ninguém assim, sabe? Pensando ou questionando. Será? É isso, aquilo. Quando houver dúvida na sua vida, não dê nenhum passo. Aguarde mais um pouco e espere Deus esclarecer as coisas para você. E aqui diz que, versículo 15, ouvindo Gideão essa narração deste sonho e a sua explicação, adorou ao Senhor e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos, louvado seja Deus. Então, quando ele ouviu, foi que o Senhor disse, olha, quando tu ouvir, tu vai fortalecer tuas mãos, tu vai assim como diz, ter ânimo, e tu vai convicto. E foi isso que aconteceu. Quando ele ouviu aquele sonho, ele adorou ao Senhor. Não esqueça de adorar a Deus em toda situação. Da mais extrema à maior bênção. Somos, como diz, feitura do Senhor, criados para as boas obras, para andarmos nelas, e também somos instruídos a adorar o Senhor em todo o tempo e a buscá-lo. Mas eu não tô com cabeça para isso, para buscar Deus, eu tô com tanto problema. Aí eu digo, é justamente que os que dizem que não tem cabeça e não buscam Deus, que vão se afundando cada vez mais, porque se deixa de buscar aquele que tem a solução para todas as coisas, porque não tem cabeça, porque está psicologicamente assim, perturbado, pois pode ter certeza que vai continuar da mesma forma, porque não está buscando aquele que tudo pode, aí prefere buscar ajuda, a força humana, aos homens, às pessoas, e como diz, nem sempre pessoas podem ajudar pessoas, porque cada um tem os seus problemas. E outra coisa, tem coisas que é só Deus que resolve. Então se eu digo, não tenho cabeça, meu Deus do céu, para buscar Deus, eu tô assim numa tristeza, aí é que deve buscar, aí é que deve orar, porque a Bíblia diz, aquele que está aflito, ore.
O que está alegre, cante louvor, mas está aflito, ore. Mas se tu de madrugada buscares ao Senhor Deus e ao Todo-Poderoso, pedidos misericórdia, Ele sem demora despertará o teu favor e restaurará a justiça de tua morada. Jó, capítulo 8, versículo 5. Então, como diz, eu não entendo como é que muitos dizem assim, não tô com cabeça para buscar, tô cheio de problema. Não, eu nunca mais fui à igreja. Não, eu nunca mais li a Bíblia. Não, eu nunca mais orei. Não, eu nunca mais busquei a Deus. Você quer o quê? Morrer? Perecer? Se não está buscando aquele que pode todas as coisas, como é que acha que vai sair dessa situação? Se não está tendo força, como diz, nem para estar de pé, vamos dizer assim, porque está na tristeza, na preocupação. E se não buscar a Deus, como é que vai ficar a sua vida? Já parou para pensar? Então aqui Gideão adorou ao Senhor. E aqui diz, mais adiante, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões. Ou seja, ele dividiu os 300 homens em 3 pilotões, em 3 esquadrões, de cada um 100 homens, com certeza. Cada um nas suas mãos com buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas, e disse, olhai para mim, fazei o que eu fizer. E eis que chegando ao extremo do arraial, será como eu disser, assim vocês farão. Aqui Gideão, ele fala como um líder que estava cheio, podemos dizer assim, do Espírito Santo nesse momento. Porque ele disse, vamos descer e vocês vão olhar para mim. Vão prestar atenção no que eu faço. Vão fazer o que eu disser que é para fazer. Até o extremo do arraial. Então vai ser assim até o final. Por quê? Porque quem estava recebendo as instruções do Senhor era ele. Então, uma coisa aprenda. Saiba trabalhar com as pessoas que Deus permite. As pessoas que Deus permite que estão no teu caminho, que Deus permite ficar na tua vida, no teu caminho para te ajudar. Saiba trabalhar com essas pessoas. Porque através delas, você alcança propósitos de Deus. Através delas, elas podem ser vamos dizer, um canal para você receber a sua bênção em Deus. Josué não era sozinho, tinha Caleb. Louvado seja Deus, Moisés não era sozinho, tinha Josué. O Senhor Jesus, mesmo sendo todo-poderoso e veio em terra, mas resolveu, como diz, ter a companhia de 12 homens tão pecadores como qualquer um de nós. E tinha um que era traidor e deu lugar ao diabo. E o Senhor, na sua presciência e onisciência, já sabia disso. Mas ele escolheu. Então quer dizer, saiba trabalhar com as pessoas que Deus permite ficar na sua vida. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua vida, seja em equipe, seja as pessoas que se aproximam de você. Às vezes tem pessoas que se aproximam e você olha assim e diz assim, mas eu não vivo conversando com essa pessoa. Eu não tenho afinidade com essa pessoa. O que essa pessoa quer? Aí você ora. Porque se for um mau intento, o inimigo, como diz, o Senhor afasta. Mas se for uma pessoa que vem da parte de Deus, você orando, ela fica. E você vai entender porque ela está na sua vida. Então aprenda a trabalhar com essas pessoas, seja numa empresa, seja onde for. E fique sabendo que às vezes os seus olhos podem escolher uma e Deus escolhe outra totalmente diferente. Às vezes você pode olhar e dizer assim, eu tenho 5 opções. Eu vou escolher A, B e C. D e E vou deixar para lá. Aí o Senhor diz, não, você vai ficar com D e com A. Aí os outros você deixa para lá. Porque o Senhor,
A Bíblia diz que os pensamentos dele não são como os nossos. Nem os caminhos dele são como os nossos. Porque está acima de nós. Somos limitados. Mas o Senhor nosso Deus é transcendental. Ele é infinito. Vai muito além do que pensamos e imaginamos. Então, louvado seja Deus. E aqui diz, versículo 18, tocando eu, Gideão falando, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam, espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui quando gritaram a espada do Senhor e Gideão, ou seja, por que Gideão? Porque ele estava ali à frente da batalha, tinha sido instruído por Deus para ser o comandante, o estrategista militar daquela batalha, e a estratégia veio toda de Deus. Já Josué também foi um brilhante estrategista militar, mas usou muitas vezes a espada, às vezes não usou a espada. E aqui o Senhor fez com que, como se fosse como diz, do exército do inimigo, levantasse espada com o outro. Fez semelhante como fez na guerra que vinha contra Josafá. O Senhor fez isso. Então aqui gritaram pela espada do Senhor e Gideão, ou seja, nunca esqueça de, em cada passo que você der na vida, em cada situação, por mais difícil que seja, ou em cada bênção, colocar o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles estavam dizendo, pela espada do Senhor e de Gideão. Ou seja, primeiro veio quem na história? O Senhor. Para depois vir Gideão. Então, nunca deixe de dizer, Senhor, vai à minha frente. Senhor, não me deixe confundido. Senhor, esteja me observando, Senhor, direciona os meus passos. Não deixe eu cair em laço. Senhor, não me deixe envergonhado ou envergonhado, confundido, confundida. Não me deixe. Esteja o Senhor regendo a minha vida. E aqui diz no final. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros todas as montanhas de Efraim, dizendo, desceu ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram. Oreb na penha de Oreb, e Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe
e Gideão além do Jordão estava. Então quer dizer, aquilo que no início era excesso, o Senhor quis trabalhar com eles depois, no final. No final foi que foram convocados. Então, às vezes, tem situações que dizemos assim, eu estou preparada, eu estou preparado. E às vezes ficamos no molho da espera. Mas acontece que não se preocupe. Continue fazendo o que você estava fazendo. Buscando a Deus, acreditando nele, estando na presença dele. Porque tem coisas que o Senhor faz ou usa pessoas para o final. É igual como o povo fala uma última cartada ou um trunfo para o triunfo. Então, como diz, não se preocupe, só se prepare. Não se preocupe, só ouça a instrução de Deus. Ah, mas faz tanto tempo que eu faço uma coisa e o Senhor não me deu outra instrução ainda, porque não é hora de dar. Aí o que é para eu fazer? Continuar a fazer o que eu estou fazendo. Então tem coisas que o Senhor age de uma forma bem ligeira e rápida. E tem coisas que o Senhor age paulatinamente, ou seja, etapa por etapa, como fez aqui para derrotar os midianitas. Escolheu um líder que foi Gideão. E ali deu as instruções. E o povo foi. E ali ganharam a batalha. Então, quando ouvimos as instruções de Deus e seguimos voluntariamente, não tem como dar errado. Não tem como não dar certo. Aliás, não tem como dar errado. Como diz, não tem como errar. Sempre dá certo. E o Senhor abençoa. Seja em qualquer área da vida. Ah, mas o Senhor falaria comigo sobre minha área sentimental? Sim. Por quê? Porque até nisso o Senhor se preocupa. Ah, mas o Senhor falaria comigo sobre minhas lágrimas, sobre minha tristeza? Sobre mim, logo comigo, sim. O Senhor fala com o seu povo em massa, o Senhor fala com uma pessoa específica. O Senhor faz do jeito que quer. Ele não abandona nenhum, porque somos feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. O que há mais de preciosidade nesse mundo não é a riqueza, o esplendor, nem os nossos sonhos, nem o prédio mais bonito ou o carro mais bonito. Puxa vida, eu tenho ou desejo, não. O que é mais precioso é a nossa alma, a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus. Vamos estar apegados ao Senhor. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Que Deus abençoe a todos.